Olá pessoal, eu sou Marcelo Lopes. Nesse momento vamos estar falando sobre integral soma de Riemann, certo? Não essa integral, é essa integral. Ok, pessoal. Mas afinal, existe alguma relação entre essas imagens apresentadas aqui e o que realmente é integral? Assista o vídeo e descubra no final. Fizemos aqui um gráfico. Observe que aqui nós temos a nossa função de 0 a 5, tá certo? Essa nossa função f de x, que é igual a x ao quadrado sobre 15 mais 1. Fazer essa translação dela. Tudo que era x aqui passa a ser x menos 6. Então isso faz com que a nossa função ela afaste a partir do ponto 6 até o ponto 11. Para quê? Para facilitar essa visualização da ideia de integral. E eu fiz a mesma coisa com essa aqui agora, f1 de x, tá certo? Percebo que a ideia é a mesma, só muda aqui dentro, onde era x aqui, passa a ser x menos 6. A mesma coisa aqui, eu não mudei, não coloquei aqui, por exemplo, x menos 12. Por quê? Porque era para você identificar que eu fiz a translação dessa aqui para essa, ou seja, só mudei novamente 6 unidades. Aqui ele mantém sempre o mesmo intervalo, olha, são 5 unidades que ele está aqui em x. Olha. Por isso ele representa x menos 6 entre 0 e 5. Então lembrando, nós temos aqui a mesma representação, lógico, eles em si são outras funções, mas a ideia é a mesma. Por quê? Porque o cálculo dessa área será igual, tá certo? Então a integral, o que, que ele faz? Ele calcula essa área abaixo desse gráfico aqui, olha, certo? Que é essa área bem aqui. Esse aqui já é o cálculo da integral. O cálculo integral dessa função aqui, tá certo? Desse intervalo, tá? Intervalo de 12 a 17, vai ter que ser o mesma área daqui para cá. Observe que ainda não está, porque eu vou mostrar essa variação de acordo com o número de retângulos que são representados aqui. Que é isso que significa esse limite desse somatório, ou seja, conforme esse n, que é esse n bem aqui, ele vai aumentando, vai aumentar o número de retângulos, e essa área aqui vai chegar próximo dessa área que é, no caso, a nossa integral, tá certo? Então, olha só, eu estou falando aqui, estou mostrando o cálculo de áreas por integral, mas a integral serve também para cálculo, por exemplo, do comprimento dessa curva aqui. Serve também para o cálculo de volumes, sólido de revolução, certo? Então nós temos aí outras aplicações, mas nós vamos nos deter a cálculo de área, tá certo? Justamente porque a ideia é focar no ensino médio. Então, por conta disso, nosso objetivo é esse, e o cálculo de área é bem simples. Como eu disse, vamos utilizar retângulos. Cálculo de área de retângulo, nós sabemos que você multiplica a base pela altura, tá? Então a nossa base está representada aqui, olha, no eixo x, tá? Essa aqui é a nossa base, e nossa altura vai estar representada aqui, olha, no eixo y, que ele vai estar onde? A altura vai ser justamente até a curva. Aqui, essa é a nossa altura desse nosso retângulo. Se eu vier mais para cá, vai ser dessa curva até aqui. E assim sucessivamente. Onde a curva estiver, vai ser a nossa altura do retângulo que for criado. Observe inicialmente o seguinte. Aqui temos somente um retângulo. O que significa? Que ainda tem um pedaço de área aqui que não está sendo calculado. É por isso que a nossa área do retângulo é menor do que a área que deveria ser da integral. Olha só, a área da integral é 7,78. Enquanto aqui, usando um retângulo maior, certo? Ou seja, no ponto mais alto, ou maior ponto aí, porque estamos falando de altura, certo? Ponto mais alto, então, podemos utilizar aí para essa função. Nós temos uma área maior do que o cálculo da área abaixo da nossa função. Nosso objetivo é calcular justamente isso aqui, olha só, a área abaixo da função até o eixo, no caso, x, tá certo? Esse cálculo de área é feito dessa forma para a integral. Então nós vamos aproximando de retângulos. Olha só, aumentei os nossos retângulos agora temos dois. Perceba que aumentou aqui e diminuiu aqui o cálculo de área. Por quê? Porque antes nós estávamos com um retângulo grande aqui, por exemplo, e isso aqui estava sendo calculado também. Agora já deixou de calcular essa área. E aqui, consequentemente, nós estávamos somente com esse retângulo menor. Então, toda essa parte aqui acima dele não estava sendo calculado. A partir desse momento, nós começamos a incrementar essa área bem aqui
junto da nossa área menor. Lembra quando tínhamos somente um retângulo? Se nós fizermos isso novamente, olha, aumentar para 3, perceba que vai sempre aqui vai diminuindo a área, ou seja, essa área aqui vai se aproximando mais da nossa integral e essa aqui também vai aproximando, só que essa vai crescendo, porque ele vai sempre assumindo valores, olha só, maiores aqui, mais próximos, e aqui vai diminuindo. Então, é isso que significa esse limite aqui. Conforme vai aumentando o número de retângulos aqui, esses nossos retângulos eles vão diminuindo a base. Então imagina só, olha só o que vai acontecer. Eu vou aumentar aqui, vou aumentar mais, olha, está diminuindo aqui, está aumentando. Então nós sabemos calcular a área de um retângulo. Então perceba que a ideia de integral é justamente associar com essa área dos retângulos. Você vai calculando essas áreas, tá certo? Então continuando aí, olha, aumentando nossos retângulos. Perceba que a base está diminuindo, tá? E quanto mais diminui a base, ou seja, aumenta o número de retângulos, mais próximo da nossa integral ou do cálculo da área, certo? Fica, olha só, 7,33, já está bem próximo, 7,78. Então vamos aumentar aqui o número de retângulos, olha só, aumentando, olha só, perceba aqui que está cada vez mais próximo do que nós queremos. Então é dessa forma que se calcula, isso é a soma de Riemann, tá certo? Soma de Riemann. Esse ΔXi significa justamente cada intervalo desse, de um ponto ao outro, certo? Quando você tem esse intervalo, então isso aqui é a nossa base, a base desse retângulo, multiplicado por f de xi. Esse xi, o x vai estar aqui dentro, qualquer x desses. Em princípio, aqui no nosso caso, nós estamos utilizando, por exemplo, aqui para esse retângulo, o i seria esse nosso elemento aqui, que é o nosso b. Pensar nessa integral de a a b, vai ser o nosso último elemento. Por quê? Porque é o ponto mais alto. Enquanto, se me referíssemos a esse somatório olhando para cá, vai ser justamente essa parte aqui. Não vai ser o a, lembrando, o a vai ser esse aqui. Só se fôssemos pegar o menor. Mas esse aqui vai ser esse elemento aqui que vai ser o nosso xi. Por quê? Porque é a altura do qual eu utilizo, certo? Então, fxi, nossa altura, ΔXi é a base do retângulo, certo? Isso aqui é um símbolo, é o sigma, que é o símbolo do somatório, com i variando de 1 até n, ou seja, nós começamos com um retângulo e fomos aumentando o número de retângulos. Olha só, estamos em 18. Então isso aqui significa esse somatório. E essa integral ele é igual justamente a esse limite dessa soma quando esse n tende ao infinito, ou seja, conforme esse n tende ao infinito, ou seja, ele cresce muito, esse limite aqui vai ser justamente a área dessa integral. Então nós já entendemos o que significa isso aqui. Cada um desses, a altura, a base, a soma desse produto aqui, ou seja, a soma de cada área dessa daqui, e o limite quando esse n tende ao infinito, que é justamente essa nossa integral. Conforme eu vou aumentando, tá? Observe que está em 27, 28, etc. Esses nossos retângulos vão ficando com a base cada vez menor. Então, quando esse n tende ao infinito, você pode pensar aí como se fossem várias linhas, uma ao lado da outra, uma encostada na outra, realmente, olha só. Vai diminuindo a sua percepção de retângulos e vão parecendo linhas realmente. Então é como se você tivesse uma linha ao lado da outra, que é o que vai lhe dar essa ideia justamente dessa área integral, ou seja, da integral disso aqui, tá certo? Dessa nossa função nesse intervalo, que está aproximando cada vez mais de 7,78. Você quase não percebe mais retângulo. Essa é a ideia da integral. Ok, pessoal? Então, pessoal, como eu falei para vocês, no final do vídeo eu iria comentar rapidamente se tem alguma relação entre os alimentos que eu coloquei lá, arroz integral, trigo integral, leite integral. Então, olha só, a ideia há sim uma relação. Primeiro, o que é integral? É quando algo está completo, está total, pelo dicionário. Tá? Então isso é integral, por isso tem uma relação com a nossa área integral, ou seja, a área total. Então, para quem faz dieta, deve ter percebido ou se perguntado, por exemplo, por que o arroz integral ele é bom para uma dieta, para quem quer perder peso, mas, por exemplo, o leite integral já não é bom. A questão é justamente porque o leite ele possui gordura. Então, quando ele está integral, se ele tem gordura, ele não é bom para quem quer perder peso. Aí já é recomendado o leite, por exemplo, o leite desnatado, que ele já não está mais em sua totalidade, ou seja, não está integral. Enquanto o arroz, ele é melhor enquanto está
integral, apesar de ele não ter casca mais, mas o arroz em si está integral porque ele tem uma entrecasca, ele não é um arroz polido. Então essa é a relação entre a nossa integral e a integral daqueles alimentos. Até a próxima, pessoal. Valeu!